Olá, eu sou Alessandro Mendes de Freitas. Eu e minhas colegas Maria Aparecida de Freitas e Rita de Castro Antunes Navega somos estudantes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília. Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão do curso. O planejamento tributário é muito importante para as empresas, pois mostra as opções que os gestores e seus contadores terão no momento da escolha do regime tributário. Este estudo surgiu do interesse em conhecer teoricamente e na prática o planejamento tributário. Devido ao fato da carga tributária brasileira ser bastante elevada, e isso apresenta um alto custo para as empresas, essa pesquisa vem em busca de uma resposta à seguinte questão. Diante da possibilidade da escolha entre o Simples Nacional e o lucro presumido para a indústria gráfica, qual é o mais vantajoso? Através de uma análise comparativa, teremos o objetivo geral, que é identificar a forma de tributação mais econômica, e assim poderemos apresentar qual dos regimes tributários brasileiros é mais eficaz, fazendo uma comparação entre eles. Eu sou Rita de Castro Antunes Navega, integrante desse grupo. A metodologia adotada para a conclusão desse trabalho foi a pesquisa bibliográfica, a documental, a descritiva, a metodológica e o estudo de caso. O levantamento bibliográfico sobre o tema pesquisado foi nos principais periódicos da área de contabilidade, optando por privilegiar como fonte de estudo as revistas de natureza acadêmica, porque nelas está concentrado o maior peso teórico da produção científica na área. Na legislação brasileira, são 4 as possibilidades tributárias: o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrado. E a empresa tem que avaliar qual dessas possibilidades é melhor para ela, porque cada regime tributário possui uma legislação própria que define os procedimentos a serem seguidos pela mesma. O Simples Nacional é um sistema de tributação utilizado para as microempresas e empresas de pequeno porte, que entrou em vigor no início do segundo semestre de 2007. E ele tem como objetivo amenizar os tributos impostos pelo governo nas micros e pequenas empresas. A criação do Simples Nacional se justifica pelo elevado custo fixo das pequenas empresas, e com a sua criação, elas acabam tendo um tratamento diferenciado para conseguirem competir no mercado cada vez mais globalizado. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação dos seguintes impostos: imposto sobre a renda da pessoa física, contribuição social sobre o lucro líquido, IPI, excerto devido à importação, COFINS, excerto devido à importação, contribuição para o PIS, excerto da importação, ICMS, ISSS e contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte, que se dedique às seguintes atividades de prestação de serviço: construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de empreitada, execução de projetos e serviço de paisagismo, bem como decoração de interiores, serviço de vigilância, limpeza e conservação. No regime de tributação do lucro presumido, presume-se uma lucratividade para que este lucro sirva como base para a incidência do imposto, passando a ser variável em relação ao faturamento da empresa. O lucro presumido é a modalidade de apuração onde se presume o lucro da empresa, servindo este como base de cálculo para o imposto de renda de pessoa jurídica e o CSLL, sendo sua apuração e recolhimento um período trimestral. A legislação federal oferece à empresa várias formas de tributação dos seus resultados. E a modalidade chamada lucro presumido é uma forma de tributação simplificada que utiliza as receitas da empresa aferidas no período para determinar a base do cálculo do imposto de renda e do CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem obrigados à apuração com base no lucro real. A opção pelo lucro presumido é formalizada com o recolhimento da primeira ou única cota do tributo, correspondente ao primeiro trimestre da apuração do ano calendário. Pesquisas realizadas sobre o assunto, ou seja, Simples Nacional versus lucro presumido, podem ser encontradas na internet.
como exemplo o caso da pesquisa realizada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul por Lima, Barcelos e Ribeiro, onde os autores realizaram uma pesquisa com um comércio varejista fictício e o resultado final foi possível mostrar que a opção pelo Simples Nacional é a melhor para essa empresa quando comparada ao lucro presumido. Outra pesquisa com a mesma linha de raciocínio foi feita por Barros e Souza, que apresentou como objetivo principal mostrar a diferença na carga tributária de uma empresa no setor de prestação de serviço com a opção pelo Simples Nacional. Esse estudo foi possível mostrar que a opção pelo Simples Nacional é a melhor para essa empresa quando comparado com o lucro presumido, por conta da redução dos impostos e consequente redução nas despesas do período. Segundo os autores, o planejamento tributário ajuda as empresas a optar pela forma de tributação que reduz essa carga tributária sem infringir a legislação. Esse planejamento vai exigir mais dos profissionais da área contábil, pois é preciso entender, compreender e dominar a legislação fiscal do nosso país, dos estados, Distrito Federal e municípios dos quais seus clientes são contribuintes. Todos os anos, os profissionais responsáveis pelo planejamento tributário das empresas se deparam com a situação de definir a opção mais vantajosa entre o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro arbitrário e o lucro real. Esta pesquisa pretende contribuir para a tomada de decisões desses profissionais. Eu sou Maria Aparecida de Freitas. Seguindo a mesma linha de raciocínio da colega Rita de Cássia, optamos no primeiro momento pela pesquisa bibliográfica, baseando-se em Gil 2002, quando afirma que esta pode ser elaborada a partir do material já publicado. Assim, fizemos o levantamento bibliográfico sobre o tema, pesquisando os principais periódicos da área de contabilidade, privilegiando como fonte de estudo as revistas de natureza acadêmica. Também foi realizada a pesquisa documental, onde foram utilizados documentos da área contábil da empresa pesquisada. A partir da pesquisa documental, foram utilizados os dados extraídos da DRE da empresa gráfica, encerrada em 31 de dezembro de 2012, para efetuar os cálculos da sistemática do Simples Nacional e do lucro presumido no ano de 2012, objetivando optar pela melhor forma de tributação para o ano de 2013. Tanto a DRE e os balancetes da gráfica pesquisada foram fornecidos pelo escritório de contabilidade que faz os controles contábeis e gerenciais mais apurados e que foram analisados para a conclusão da pesquisa. O estudo da indústria gráfica pesquisada demonstra a importância e a aplicabilidade do planejamento tributário para as empresas, principalmente as micros e pequenas empresas, cujo pagamento de tributos pode impedir de aplicar mais no seu crescimento e modernização. Os documentos utilizados no estudo de caso foram cedidos pela gráfica em seu formato original, referentes ao ano 2012, o balanço, a demonstração de resultados DRE e balancetes, que serviram para a análise e conclusão final dos resultados, como também para responder à pergunta principal da pesquisa: qual é a melhor opção para a empresa gráfica, o Simples Nacional ou o lucro presumido? Na análise dos documentos citados, foi possível mostrar e descrever os dados sobre o lucro presumido e o Simples Nacional, e distinguir qual das opções é mais favorável para a empresa pesquisada. Observa-se que no regime de tributação do lucro presumido, o lucro líquido foi de 5,15%. A aplicação pelo regime do Simples Nacional como opção de apuração dos impostos foi instituído pela Lei Complementar número 123 e alterada pela Lei Complementar 127. Observa-se, nacional, como a opção desta modalidade foi de 15,49%. As empresas devem ter conhecimento de que pode optar por uma ou outra forma
forma de tributação, bem como das alíquotas dos impostos incidentes sobre cada um do regime tributário. Vejamos o quadro onde se demonstra um comparativo de impostos e de lucro líquido dos dois tipos apurados que poderá ser decidido pelo contador ou gestor. Ao longo da pesquisa para a elaboração do presente trabalho, pôde-se observar a altíssima carga tributária que as empresas são obrigadas a se enquadrar. O contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio da melhor maneira que lhe pareça, procurando a diminuição dos custos do seu empreendimento, inclusive dos impostos. Se a forma celebrada é jurídica e lícita, a Fazenda Pública deve respeitá-la. Verificou-se que, independente do tamanho da empresa, pequeno, médio ou grande porte, um planejamento tributário é essencial para se obter sucesso nos negócios, além de proporcionar uma apuração de resultados mais precisa e confiável. Nota-se que a tributação pelo lucro presumido foi substancialmente maior se comparado com o Simples Nacional. Nesse aspecto, sugere-se que a empresa faça seu planejamento para que possa projetar e optar pelo melhor, que neste caso é a opção do regime pelo Simples Nacional. Diante da situação econômica que estamos vivendo no país, onde a carga tributária é muito elevada, fica evidente no cotidiano as dificuldades dos empresários para pagar impostos. Muitas empresas, no final do ano, ao levantar a situação fiscal, estão com pendências com impostos e acabam sendo penalizadas com a exclusão do Simples Nacional e são enquadradas automaticamente no lucro presumido, acarretando um aumento dos custos operacionais da empresa com a carga tributária, dificultando ainda mais o financeiro, colocando em risco a sua continuidade no mercado. Na pesquisa realizada na indústria gráfica, localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, fica evidente que o pagamento pelo Simples Nacional é muito mais viável do que pelo lucro presumido. Neste caso, a escolha pelo Simples Nacional está correta, pois estará economizando sem contar com a praticidade do sistema. É importante que se faça outras pesquisas sobre o tema em outras empresas do mesmo segmento, para se ter um embasamento teórico e prático mais completo e detalhado, e que servirá como fonte de estudo para empresários da mesma área e contadores. Muito obrigado a todos.